melhoramento enquanto família e enquanto espírito que está ali naquele coletivo, né? E mesmo no individual, que constitui uma família também, né? Por emanar amor para outros seres, para outros filhos, né? Para outros companheiros e companheiras. Então, quando a gente pensa no Evangelho no Lar, a gente pensa nesse espaço que foi convidado por Jesus, e a gente tem uma história que está lá no Evangelho, que é onde Jesus celebra o primeiro culto, o primeiro encontro, né? E a gente vai conhecer um pouquinho dela hoje. O culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tornou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera introdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretendeu? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não conseguir fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz, da conversação e do pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou
sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Lá no culto, o texto está no livro Jesus no Lar, de Ney Lúcio, de Carlos Penicillo, Ney Lúcio. É uma cena que eu fico assim imaginando como não deve ter sido lindo, né? Esse momento, sentado naquela mesa com Jesus fazendo esse convite para Pedro. Né? E é um convite que, acredito, ainda ressoa muito quando a gente fala sobre o culto do lar, porque muitos de nós já fazemos o culto do lar e muitos de nós ainda não o colocamos em prática. E esse convite vai ficar para a gente continuar se percebendo e observando como é que está essa nossa ação de propagar os ensinamentos do Cristo no nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com as nossas crianças, com todos os seres que estão ali, que não são humanos, mas também são seres que precisam receber a energia divina. Né? Então, é um trabalho que a gente precisa realmente colocar isso, porque quando o Evangelho vem dentro do lar, o coração abre mais facilmente a porta ao divino, ao Mestre, ao Criador. Então, se eu sento naquele momento ali que a gente escolheu, e a gente vai falar sobre isso, se a gente senta e escolhe um minutinho para a gente falar sobre Jesus na nossa casa, uma série de coisas lindas podem acontecer, né? Quando a gente pergunta por que é importante a gente ter o Evangelho no lar, né? E aí a gente vê a resposta, está lá. A família reunida, ao fazer a oração e ligação com Jesus, estará batendo a porta e, conforme disse Jesus, batei e abri-se-vos-á. É aquele momento que a gente senta e escolhe o texto que vai ler naquela noite e a gente diz assim: pode entrar, Jesus. A gente acolhe, te aceita e honra a tua presença aqui na nossa casa. E como é bom abrir o coração para receber essa energia. Como é bom a gente ter a clareza da importância do Evangelho. Como que isso vai fortalecer a relação entre a gente, vai dar sustentação para a nossa casa, né? Então, pedi e se vos dará. Imediatamente, mensageiros do Cristo virão ao encontro do lar, a fim de ajudar e ensinar caminho. A criança que aprende desde cedo os ensinamentos de Deus, faz discípulo natural do Mestre, por sua vez formará seu lar, também baseado na caridade e no amor. Então é uma continuidade que, se a gente não faz isso no primeiro momento no nosso cantinho, como é que isso vai se propagar? Se o meu filho não aprendeu como deveria ter sido no berço, lá na frente, né? A gente tem uma série de respostas aqui, né, que a Joana traz para a gente, quando a gente pergunta assim, por que a gente precisa realizar o Evangelho, o culto do lar, né? Porque dramas que surgem na família, incompreensões que se agravam, urdiduras traiçoeiras, pessoas em rampa de perigo iminente, enfermidades em fixação, cerco obsessivo constritor, suspeitas em desdobramento pernicioso, angústias em crises a caminho do autocídio, inquietações de várias ordens em painéis de agressividade ou loucura, recebem no culto evangélico do lar o indispensável antídoto com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem para dirimir equívocos, sinalizar perturbações, predispor a paz e ajudar nos embates todos quanto aspirem à renovação, entusiasmo e à liberdade. Um lar, quando ele recebe a bandeirinha branca, como os espíritos dizem para a gente, né? E quando a gente inicia o Evangelho no lar, a bandeirinha é hasteada. E a espiritualidade conta que quando tem uma bandeira branca naquele telhado, ela está sinalizando para a espiritualidade que todo dia, naquele horário, a família se reúne e convida a espiritualidade a estar presente, para fortalecer aquele momento, para trazer inspiração, para diminuir as discórdias, para afinar as relações, para trabalhar com as curas. Porque a gente tem esse propósito aqui no planeta.
clínica, né? A gente está aqui para curar as dores da alma, as dores do corpo, para limpar essas inquietudes que a gente traz dessa encarnação que a gente construiu e de outras tantas que a gente já vem trazendo no processo. Então, se eu começo a entender que o meu alimento do espírito também começa na minha mesa, também começa no meu cantinho, e que eu posso me permitir dizer: eu aceito Cristo, eu aceito meus amigos espirituais, eu aceito meus mentores, que vocês cuidem da gente, que vocês cheguem e deem para a nossa família o que a gente precisa e que é necessário para o nosso despertar, a coisa vai fluir, vai funcionar e a gente vai viver muito melhor, né? É um exercício muito grande. Se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. É daqui, do cantinho da nossa casa, que o meu filho vai para a vida, que o meu filho constrói outra família, que o meu filho interage na sociedade, que eu também vou interagir, e que a gente vai estar sendo o fortalecimento do social também, porque a sociedade é feita pela nossa micropartícula humana, né? Então, se a gente está fazendo esse movimento, a gente está levando para o lado de fora da nossa casa um ser humano, tanto eu quanto minha família toda, um ser humano melhor. Um ser humano mais humilde, mais justo, mais solidário, mais humanizado. Porque a gente está indo com a centelhinha da luz divina para onde a gente for, né? E isso a gente não consegue, essa educação religiosa, a gente não precisa pensar que ela é feita só numa casa religiosa. Nossa casa, nosso lar, é o primeiro berço para isso se fortalecer. Quem aqui de nós não lembra de uma ação da nossa mãe, da nossa avó, em casa, uma reza na casa da vizinha, uma novena na casa de fulana, porque tinha aquele hábito comum de fazer a prática do evangelho em casa, né? E toda semana vamos fazer a visita de compadre, porque vai ter lá uma reza, que a gente chama assim, a gente chamava assim na época que eu era criança, eu ouvia muito minha família dizer isso. Na minha casa acontecia também. Então, é uma prática que não é necessariamente obrigatório ser espírita para realizar. Qualquer um de nós, em qualquer religião, pode fazer exercício do culto no lar, né? do evangelho no lar. Porque a gente vai estar praticando um ensinamento do mestre quando ele esteve lá na casa de Pedro. Aqui, olha só, para que ainda? Para evangelizar a família, para unir a família proporcionando-lhe paz. Quantas vezes a gente não chega no dia do nosso culto em casa e a gente termina o evangelho com uma sensação tão gostosa de que está ganhando vitalidade para o dia, para a semana, né? Quantas vezes a gente não percebe isso? Lá em casa a gente costuma fazer, a gente já faz há muitos anos, o culto aos domingos. Então é como se a gente estivesse tomando aquela vitamina para a semana. Então, a segunda-feira acorda todo mundo mais disposto. No domingo que não dá para fazer, como a gente sempre faz, está viajando, por uma coisa ou outra, a gente sempre faz a nossa oração, a nossa prece, onde quiser, onde tiver. Se tiver um canto ou em outro, naquele horário a gente combina para todo mundo se sintonizar e fazer a prece, porque é um compromisso espiritual que a gente precisa desenvolver, né? E não é somente dizer, vou fazer o comum lá hoje e na semana que vem esquecer de fazer, na outra semana, eita, era hoje, não era que eu tinha marcado para fazer o culto. Tem que ter disciplina, né? É como o Emmanuel dizia para Chico. As coisinhas que são mais necessárias para o nosso crescimento é a disciplina, a disciplina, a disciplina, e todo o instante vai ser a disciplina, né? Se não tiver, não consegue colocar em prática. Proporcionar momentos de diálogo e reflexão sobre os problemas que afligem o homem à luz dos ensinamentos cristãos, cultivar o hábito saudável da oração em família, higienizar o lar através de pensamentos e sentimentos elevados, criando um padrão vibratório de harmonia, permitindo assim maior amparo dos espíritos protetores, auxiliar a família a enfrentar e superar as dificuldades materiais e espirituais, mantendo a fé e a esperança através da oração e vigilância, contribuir para a manutenção e a paz doméstica, restaurar as forças despendidas ao longo da semana, um banquete espiritual, auxiliar a conversão dos laços consanguíneos em laços espirituais, cordialidade entre os membros da família, criar barreiras energéticas, que está lá também trazido como
numa dica, né, nos mensageiros de André Luiz, propiciar mudanças de atitudes, incorporando o entendimento do Evangelho ao nosso modo de ser. Se a gente observar quantas são as vantagens, a gente já começa amanhã de manhã, né? Quem ainda não começou. Porque na nossa casa estão impregnadas as energias que eu levo para lá. Se eu chego do trabalho com uma energia densa, chateada com alguma situação, irritada, é normal, é do ser humano. A gente faz com que essa energia fique impregnada nos espaços que a gente está nessa casa, né? Então, está lá nas paredes, no sol, na minha cama, em todos os lugares. Se eu não cuido desse aspecto energético para estar limpando esses espaços com o meu pensamento elevado, com as minhas orações, com as minhas vibrações, eu vou continuar deixando que aquelas energias se permaneçam lá e cada vez mais se fortaleçam. E elas vão estar reverberando uma força contrária à força do amor e da leveza. Então é necessário que a gente pense nisso também. Como é que eu cheguei hoje em casa? Como é que está o meu dia? Qual é a energia que eu pretendo levar para o meu lar? E aí, no momento da oração diária, que a gente sempre vai estar fazendo, né, para se fortalecer, a gente vai estar também levando para esse processo de limpeza e de canalização energética. Porque é muito forte, a gente não tem ideia de como elas ficam agarradinhas. E como a gente, às vezes, leva uma energia e contamina quem está lá. Uma irritabilidade, um mal-estar, um desconforto, como aquilo pode reverberar e chegar a mexer também na realidade do convívio. Quantas vezes a gente não responde de forma imprudente ou de forma irritadiça? Quantas vezes a gente não fala uma coisa e depois, eita, não era para ter falado isso? Pode ser uma influência energética. E a gente não está blindado disso se a gente não tiver essa relação com a conexão com o divino, né? Que é essa energia que faz esse trabalho de proteção, de harmonia, de limpeza. Então a gente não pode esquecer esse lado, né? Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. É a casa que junta, que agrega e que também cura e que também liberta. Então esse trabalho precisa realmente estar, né, bem tranquilinho lá. Organizemos nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Isso é a irmã Sheila que fala, né? Então eu vou dizer do lado de fora da minha casa o que o meu coração vai estar cheio. E às vezes eu encho dentro do meu próprio lar. Com a relação trincada, com o desconforto emocional com um membro ou outro membro. E eu fico assim, às vezes, me perguntando por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de se relacionar com os membros mais próximos da nossa casa. Como nós somos colocados no lugar certo, com as pessoas certas, para a gente poder limpar e curar o que a gente traz de outras histórias de vida. E se eu não percebo assim, se eu não busco essa cura, eu vou precisar voltar e vou precisar estar com os mesmos membros para limpar consciencialmente uma hora ou outra, né? Então esse trabalho de consciência ele é necessário e é urgente. Quanto mais a gente perceber isso, mais leve a gente vai caminhar, menos tempo a gente vai passar gastando energia dentro de uma dor que ela veio para ser curada, né? Ninguém veio para a nossa vida por acaso, né? A gente já sabe disso. E a gente? Essa pergunta eu queria que nós refletíssemos, que nós trouxéssemos assim para a alma hoje, né? Como é que está a porta da nossa casa para Jesus? Eu não faço o evangelho no lar, mas eu tenho a presença de Jesus, eu sinto a presença de Jesus. Que maravilha! Que maravilha! Imagine se você, além de ter a presença de Jesus sempre, todos os dias, você construísse um momento para um banquete
banquete com Jesus. E o convite é esse, né? Que continuemos com Ele todos os dias em nossa vida, em todos os espaços da nossa casa. Mas que tenhamos um dia para a gente pegar ali 20 minutinhos, meia horinha, e sentar para fazer uma conexão mais profunda com essa energia divina que há em nós, que está em nós, que está em nós. Falar de Jesus, escutar o Evangelho, ler sobre os ensinamentos dele, para a gente estar internalizando isso na nossa prática diária. E aí, cada dia a gente vai fazer isso de forma mais leve. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Essa é a proposta de João. E aí a gente tem uma breve demonstração da orientação. Não significa que se a gente precisar alterar, acrescentar, agregar, não vai mudar muita coisa, né? A nível de intenção. Mas a gente tem uma orientação de como a gente pode fazer, de como a gente deve, né, estabelecer algumas coisas mínimas para que o Evangelho se consolide da melhor forma. A primeira coisa é a gente escolher um dia e uma hora. Então, na semana, eu vou perceber qual é o melhor horário para que todo mundo possa. Um dia que a gente possa encontrar a família e a gente sentar ali na mesa, todo mundo junto com essa intenção de abrir o Evangelho, de fazer uma leitura e de fazer uma oração, né? Escolhido o dia, a gente vai preparar um espaço com água, né? Um vaso com água. Às vezes a gente não precisa colocar a jarra, já põe nos copinhos, cada um vai criar o seu critério. Para quê? Para essa água receber os fluidos que estarão ali naquele momento. Nós sabemos que quando a gente convoca uma reunião dessa, os nossos convidados de honra, né, que são os nossos mentores, os espíritos amigos que acompanham a gente, vão estar lá também fazendo esse trabalho. Então a fluidificação da água acontece por quê? Porque a água é um dos maiores condutores de energia. E a gente sabe muito bem da força do pensamento e a gente sabe muito bem da importância que é a vibração espiritual naquele momento. Então, tanto o nosso pensamento de luz, de amor, de desejo, de cura, vai estar sendo levado para aquele vaso, para aquela água, e ela vai ser uma condutora dessas moléculas de energia para o nosso corpo, para as nossas células, para a nossa vida, como a gente vai receber a energia espiritual que também vai estar sendo levada pela água para a nossa vida espiritual também. Então a gente vai ter uma potência muito grande nessa construção dessa água para que quando a gente termine o culto, a gente tome como um bálsamo sagrado. Então essa água ela vai estar ali funcionando como uma medicação mesmo, funcionando como um antídoto poderoso de amor que vai chegar na gente, né, no nosso corpo, na nossa mente, nas emoções, no espírito, como uma medicação mesmo que vai revitalizar, vai fazer o tratamento que a gente precisa, né? Depois que a gente separa a água, a gente vai ler um trecho do Evangelho. Isso aqui é uma sugestão. Quem já leu o Evangelho e prefere outras obras serão muito bem-vindas, né? Mas que a linha de raciocínio e a linha do caminho que a gente vive seja dentro da doutrina, escolher um livro que tenha um ensinamento para a gente, que tenha uma transformação espiritual. E o Evangelho nunca vai ficar cansado, porque a gente pode ler, voltar. Hoje eu leio um capítulo, amanhã eu leio de novo. Eu já consigo ver outras interpretações, né? Quanto mais se a gente fizer uma leitura linear, no início volta e a gente já está absorvendo de outra forma, com outra maturidade, com outro nível de consciência, né? Então escolhe e faz a leitura desse trecho. Precisa ser uma coisa longa? Não precisa ser uma coisa longa. Precisa ser um trecho que você dê uma cadência, que você dê uma interpretação, que tenha um espaço para análise. Leu aquilo ali, chegou a um denominador, que ponto é que a gente vai falar sobre isso? E aí cada um vai sinalizar o que entendeu, se gostou, onde aplica, como é que a gente pode perceber isso, como é que a gente pode internalizar isso. Faz um bate-papo bem tranquilo, né?
fazer, que é abrir também para oração. Não está nessa orientação aqui, mas eu acredito que seja muito interessante abrir um quadrinho aqui, né? Comece com oração de abertura, sincera. Traga. Ah, tá aqui, perdão, amiga. Eu só vi até a água, eu parei de ler. Então a gente faz a oração de abertura, depois faz a leitura, depois que leu, discutiu, analisou, interpretou, aí a gente faz uma oração de encerramento, agradecendo aos espíritos, pedindo a proteção, enviando amor para quem a gente sentir desejo, para o planeta, para os irmãos que mais precisam. O coração da gente vai dizer, né, o que é que naquele momento a gente registra como uma necessidade e uma importância. Depois a gente faz a partilha da água, né? Todo mundo tomou sua água. Quem quiser deixar a garrafinha para ir bebendo durante a semana, é uma boa opção também, que ela vai estar frutificada, né? E aí a gente vai sentir a necessidade do encontro, do abraço, da relação mais perto, né? Com o outro membro da casa e desejando a ele uma semana linda. E cada um constrói a forma como gostaria, né, de fechar o seu evangelho. Essa é uma das, a sugestão, né, que vem como orientação para a gente. Ah, e no caso de quem não tem ninguém para fazer o evangelho? Aí ainda tem gente que faz. Ah, eu não vou fazer o evangelho não, porque eu sou sozinho mesmo, então qualquer dia que eu ler, vai estar bom. Tranquilo, né? Mas no dia que a gente para fazer o evangelho, a gente convida, com o coração bem aberto, um monte de irmãozinho que vai estar lá também. E muitos deles estão para ouvir o texto. Vão também convidados para aproveitar aquele momento, para um momento de crescimento, de amadurecimento do seu espírito. Então a gente nunca vai estar sozinho, né? E se eu tiver na minha casa outras pessoas que não queiram participar do evangelho, não tem nenhum problema. Faça a sua parte e devagarinho a espiritualidade vai se encarregando de fazer os convites sutis. Quando pensar que não, ó, a pessoa sentadinha ali querendo escutar o que você está dizendo, né? Então é um exercício, é uma prática que a gente vai estar, né, fazendo diariamente. Segundo Emmanuel, quando os ensinamentos do mestre vibram entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequenos sacrifícios tecem a felicidade comum, a observação insensata é ouvida sem revolta, a calúnia é recebida com calma, o erro alheio encontra compaixão, e a maldade não encontra brechas para insinuar-se. A gente acaba se tornando seres mais sensíveis à escuta, mais compreensíveis, para escutar o irmão que está ali do nosso lado, o familiar que está ali do nosso lado, compreender a sua fraqueza, a sua limitação, trabalhar nossos temperamentos para não ir para a reatividade, para conseguir respirar antes de reagir, de revidar, né? Porque é um trabalho de uma energia íntima. É muito lindo esse movimento, né? Mas quando no lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes, através do amor, da dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta, somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que o guardam terão de abrir a porta. Nesse caso, o embaixador espiritual da casa de Isabel é o próprio Isidoro, o esposo desencarnado. Tem um fragmento do livro, né? Ele está lá, ele, enquanto espírito, recebeu a tarefa de cuidar do acesso, né, da sua casa. E no momento do Evangelho, assim como aqui também na casa espírita, nas mediúnicas, em todos os espaços que a gente está, né, comungando e trabalhando com a proteção, os espíritos guardiões eles vão sim permitir quem entra e que as energias mais leves, mais amorosas, que estão necessariamente sendo convidadas, somente elas receberão autorização para acesso, né? Então, a gente vai estar trabalhando com esse cuidado, com esse carinho, né, de ter certeza que só vai entrar, que só vai acessar as energias mais limpas. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, e as
experimentam choques de bulto ao contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. Por isso dizemos que quando o Evangelho é aberto em casa, a luz se faz e as trevas batem em retirada. Como é que a gente pensa isso? Aquela luz maravilhosa é expandida na minha casa. Os espíritos mais leves se afinarão e chegarão. E os espíritos que ainda estão precisando de amor vão receber essa luz. Mas eles vão ser encaminhados para um trabalho em outro espaço, não no nosso lar. Porque lá, naquele momento, não é um espaço adequado para esse tipo de atendimento. Então, os nossos protetores vão estar encaminhando, se porventura a luz os atrair de forma necessária, né? Para o melhoramento deles também. E as crianças? A gente pode deixar as crianças participarem do Evangelho? E a gente que tem criança pequena, como é que faz? Os meninos não param, correndo para lá e para cá. Deixa os meninos à vontade. Eles vão estar recebendo também a energia daquele momento, mas começa a trazê-los de forma bem amorosa e devagarinho, porque eles vão se conectando também, né? Então, se a gente entende que o lar é a primeira escola, né, e a gente vai influenciar os outros e vai ser influenciado também, é o lugar dos espíritos mergulhados no esquecimento temporário em um corpo carnal, recebem dos pais o mapa de inclinação e conduta, o qual vai dar a formação para uma nova existência. Então é a partir do Evangelho que as crianças começam a ganhar a força, né, e o encorajamento também para serem adultos cada vez mais fortes, né? Esse que eu já passei são algumas sugestões de livros que a gente pode estar usando quando os meninos eram pequenos lá em casa, teriam tá ali estimando. Está escutando, né? Quando eles eram muito pequenos, a gente selecionava o livro. Estou falando de você. Estou falando de você. A gente selecionava muitas obras infantis, porque eram historinhas que a gente ia contar. Então, a partir daquele nível de compreensão, de raciocínio, eles iam entendendo devagarinho como é que as coisas funcionavam, né? Aqui a gente já viu. A prece como sendo uma porta mesmo de acesso a essa energia. E a gente tem aqui essa necessidade, né? Mesmo no ambiente familiar conturbado, em que existe a evidente reunião dos espíritos não afinados, os filhos não se entendem, o pai não gosta do filho e vice-versa, a mãe não se entende com o pai, a instituição da presença de Jesus naquele lar é medida que se impõe, pois a execução do culto do Evangelho no lar produzirá sinais evidentes de paz, e aqueles que antes experimentavam repulsa pelo ajustamento doméstico descobrirá sintomas de identificação, necessidade de auxílio. Então, é um espaço de regeneração. A palavra é essa, né? Ali, às vezes, o afinar, não dar conta de sentar o pai e a mãe na mesa, porque estão ali meio que intrigados. Se a mãe sente vontade, faz o culto. Se o pai sentiu vontade e a mãe não quer vir sentar, faz o culto. Não importa, se um dos dois não está naquele dia aberto, disposto, o outro conduz, porque aquela energia vai chegar no coração do outro, vai transformar aquele fluxo que está ali, e na semana que vem os dois vão sentar com certeza, né? Limpeza espiritual, a gente já falou, né? Quem faz o culto há um mês, eu estou fazendo culto no lar há um mês, a luzinha já está lá plantada. Quem faz há 10 anos? É um farol, né? Porque cada dia a gente vai fortalecendo aquela luz, colocando um pouquinho mais de combustível para que aquele farol se aqueça e cresça mais. E assim, o que é interessante, e o que é lindo demais a gente saber isso, é que quando eu faço culto na minha casa, a rua toda recebe, meu vizinho recebe.
eu vibro de uma forma que o planeta vai sentir. Que se cada um de nós fizer o ponto no lar e vibrar, a rua da gente vai estar iluminada, a nossa cidade vai estar iluminada, o nosso país vai estar iluminado, o planeta vai estar iluminado, a gente vai vibrar numa frequência maravilhosa. E a gente consegue desconstruir muita coisa, né? A gente consegue dissolver muitas energias com a energia do amor. Então é uma oportunidade incrível que a gente tem para tratar isso aí, né? E aí, Jesus diz isso. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara o coração, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando lá se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo, de saúde e de paz. Esse livro é incrível. Quem não teve acesso a ele ainda, né? Nós já estudamos no Evangelho lá em casa. É incrível. Jesus no lar. É um livro que são textos pequenos, capítulos pequenos, que dá para a gente ir estudando um a um a cada dia. E ele traz lições lindas das passagens de Jesus, dos exemplos que Jesus trazia. É uma bênção, adoro. Ele é muito, muito bom mesmo. Examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Demora-te no lar para que o divino hóspede também possa aí se demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, a fim de que em casa, mais uma vez, possa ter Jesus contigo. Joana Dias. Então, o convite está feito, que nós possamos nos permitir fortalecer o nosso Evangelho. Quem já consegue, já faz, já está ajustadinho. E quem ainda não se permitiu, experimenta. E seleciona um diazinho, meia horinha daquela semana, para exercitar esse momento de fortalecimento da gente. Nosso, da nossa casa, da nossa família. E é trazer Jesus para esse momento que é tão bom, né? Que é um momento de consagração, um momento de honrar a força que é a família, né? De fortalecer os laços, de limpar os desafetos, de harmonizar as relações, né? E aí a gente vai se fortalecendo para, quando sair de casa, levar essa energia para a vida, para o outro, para o ambiente de trabalho, para o universo de forma geral, tá? Que Jesus nos abençoe, que a nossa vida seja regada de paz, de alegria, e que a gente possa fortalecer o nosso caminho, o nosso coração, para sustentar as adversidades que possam surgir no nosso caminho. Deus nos abençoe. Muito obrigada a você que está em casa. Muita luz para todos nós. Fiquemos em paz.